Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ouvir a história e conhecer um pouquinho mais sobre o compositor brasileiro, o Toquinho. Quem fez essa história foi o João Carlos Patti. Toquinho. Trazendo nas veias o sangue italiano, nascia em São Paulo em 6 de julho de 1946, o segundo filho do casal, Diva e Antônio Patti. Era um bebê gorducho a quem deram o nome de Antônio Patti Filho, e que logo foi chamado carinhosamente de Toninho. No bairro do Bom Retiro, em São Paulo, passou a infância perto da várzea do rio Tietê, onde vacas e cavalos pastavam na grama verdinha dos campos de futebol. Cresceu brincando na rua, pega-pega, mãe da rua, bolinha de gude, jogo de botão. Às vezes se isolava para brincar com bugigangas. Elas viravam personagens de histórias que ele inventava e adorava binóculos. Você já olhou atrás de binóculos? Qual a sensação de ver o que está longe se aproximar de repente? A mãe o tratava como uma preciosidade, meu toquinho de gente, e Toninho foi se tornando Toquinho. Um dia, quando tinha por volta de 8 anos, viu um violão encostado na parede da casa de uma prima. Dedinhos curiosos mexeu nas cordas do instrumento e ouviu sons diferentes. Quantos outros sons podem sair dessas cordas? Ele pensava. Nessa época, a música já fazia parte da família Patti. Diva formara-se em violino, chegando a tocar em uma orquestra. E Antônio enchia a casa de discos dos mais variados gêneros, desde Luiz Gonzaga até Chopin. Você conhece esses compositores? Que tal pesquisar um pouco sobre a vida e a música deles? Toquinho entrava na adolescência e acontecia a mais importante transformação poética e rítmica da música popular brasileira. Surgia a bossa nova. Era um jeito diferente de cantar e de acompanhar o samba, quase dizendo as palavras. Este movimento musical se consolidou no Brasil e no mundo com a voz e o violão de João Gilberto na música Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ao mesmo tempo, os Beatles impressionavam o mundo com seus ternos fechados, seus cabelos longos e os acordes extravagantes de suas guitarras. Na escola, o Liceu Coração de Jesus, Toquinho era notável nos estudos, mas passava mal em época de provas, preocupado em ser sempre o melhor da classe. Sua mãe, tentando livrá-lo dessa situação, insistia que ele se dedicasse também a algo mais prazenteiro, e ele decidiu: quero aprender a tocar violão. A professora se surpreendia com a vontade de aprender daquele menino de 13 anos, pontual e perfeccionista, e o aconselhou a procurar um mestre no instrumento. Toquinho escolheu Paulinho Nogueira como seu grande mestre e com ele estudou durante 4 anos. Logo se destacou dos outros alunos que achavam que o professor ensinava a ele de modo diferente, tal sua evolução. O mestre se tornou amigo e passou a apresentá-lo em shows de clubes e colégios, muitas vezes tocando juntos. Toquinho queria fazer no violão o que fazia seu maior ídolo, Baden-Powell. Passava dias ouvindo seus discos e tentando conseguir sons vibrantes e ao mesmo tempo simples e límpidos, como ele conseguia. Mais tarde realizaria seu sonho de adolescente, dividir o palco com Baden-Powell. Você gostaria de aprender a tocar algum instrumento? Por quê?
Toquinho estava sempre com seu violão e no palco do Teatro Paramount foi conhecendo outros talentos como Chico Buarque, Taiguara, Elis Regina e Marcos Valle. Reunidos a partir de 1964, fizeram vários shows. Eram os primeiros toques profissionais da carreira de Toquinho. Além de violinista, vai se revelando compositor. Compõe com Chico Buarque a canção Lua Cheia, sua primeira melodia a receber letra. Grava seu primeiro disco instrumental, O Violão do Toquinho, e participa de festivais. Sua canção, Na Boca da Noite, em parceria com Paulo Vanzolini, foi uma das classificadas no 3º Festival Internacional da Canção Popular em 1968. Aliás, os anos 1960 foram marcados pelos festivais de música popular. Eles eram televisionados, faziam um sucesso enorme e revelaram muitos compositores e intérpretes. Grupo da TV Record em 1965, Chico Buarque, Maria Bethânia, Toquinho, Sidney Miller, Nana Caymmi, Edu Lobo, Gilberto Gil, Elis Regina, Sérgio Ricardo e Marília Medalha. Toquinho fazia o curso técnico de contabilidade. Chico Buarque queria ser arquiteto. Chico era apenas o carioca e Toquinho o penteado, por andar sempre arrumado, sem um fio de cabelo fora do lugar. A amizade se fortalecia com a música e os dois andavam sempre juntos, fazendo serenatas para as namoradas e tomando café com pão com manteiga enquanto o sol nascia. Mas as coisas começavam a se complicar. Em 1964 foi implantado o regime militar, que perseguia quem fosse contra o governo, principalmente políticos, artistas e intelectuais. Muitos tiveram de sair do país e, em 1969, Chico foi para a Itália. Logo depois, pensando em amenizar a solidão, chamou o Toquinho para uma série de shows. Animado, Toquinho foi para Roma, mas não havia show nenhum, e lá ele era totalmente desconhecido. Para sobreviver, enfrentaram de tudo: viagens arriscadas, apresentações estranhas em castelos medievais e até calotes de falsos empresários. Você já imaginou como seria viver fora do Brasil? Até que uma cantora muito conhecida na Europa, Josephine Baker, encantada com o trabalho dos dois, os convidou para fazer a segunda parte de suas apresentações. Foram 35 shows pela Itália. Voltando ao Brasil em 70, Toquinho lançou seu segundo disco, a música Que Maravilha. Em parceria com Jorge Benjor, fez enorme sucesso. Ter uma música tocada nas rádios e cantada nas ruas pelas pessoas mais comuns, ainda mais em seu país, era uma sensação nova e muito boa. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só para ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o amor. Aconteceu então um encontro com Vinícius de Moraes. Na Itália, Toquinho havia participado da gravação de um disco em homenagem a Vinícius. Ele gostou tanto do resultado que convidou Toquinho para acompanhá-lo numa temporada na Argentina, junto com a cantora Maria Creuza. Pelo telefone, Vinícius perguntou: "Que tal Toco? Topa?" E ele topou. A amizade entre os dois foi crescendo e a mistura da experiência de Vinícius com o entusiasmo de Toquinho dava super certo. A parceria se firmou quando Toquinho fez a música para o poema Tarde em Itapuã, de Vinícius. Conseguiu não mexer em nada do poema. Parecia que a letra havia sido feita para a melodia. Um velho calção de banho, o dia para vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois da Praça Caymmi, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco. É bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã,
ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã.